Donald Trump vai simplesmente destruir os Estados Unidos em 2 anos. Isso porque na semana passada o Laranjão teve a brilhante ideia de simplesmente taxar meio mundo para poder proteger a indústria americana. Chegando até o ponto, gente, de taxar a China, que é o maior exportador do mundo, em 145%. O que ele não esperava era o resultado que isso ia dar. A China, que não é nem boba nem nada, resolveu fazer o quê? Vai taxar de volta em 84% todos os produtos americanos. Ah, Pedro, mas isso aí não muda nada nos Estados Unidos. Não muda o quê? Você tá doido? Olha aqui pra você ver. Empresas americanas amargam queda de 10 trilhões de dólares depois da posse desse cara aqui. Isso aí, gente, não reflete só no preço das ações, não. Reflete no preço de tudo, que nos Estados Unidos vai disparar. Olha só, preço de iPhone nos Estados Unidos pode subir até 90% se for fabricado lá. E o Brasil também foi taxado em 10%. E olha que esses palhaços aqui, que dizem ser patriotas, não deram um pio por conta dessa sacanagem americana. E quer saber de uma coisa? É muito bom que o Trump tá destruindo os Estados Unidos, porque agora o Brasil consegue exportar pro mundo inteiro, principalmente pra China, ganhando muito mais e com muito mais investimento. E ó, depois que você viu isso tudo, vamos ficar esperto, porque no ano que vem tem eleição de novo e a gente não vai deixar o Brasil ir pro buraco que o Trump tá colocando os americanos agora. Compartilha ao máximo esse vídeo pro Brasil inteiro saber a verdade. Escuta essa, o Elon Musk está sendo acusado de dar um golpe nos clientes que compraram carro da Tesla lá nos Estados Unidos. Vou te contar essa história em menos de 3 minutos. Estou viajando, mas estamos aí. Ó, seguinte, um cliente Tesla, o dono de um Tesla, entrou na justiça contra a empresa, alegando que o odômetro do carro marca a mais, e bem mais que o dobro. Ele descobriu isso como? Primeiro, comparando, que ele sabe o percurso que ele faz todo dia, de casa para o trabalho para casa, escola do filho, supermercado e tal. A rotina dele não mudou, mas ele percebeu que o carro, quando começou a se aproximar do fim da garantia, o carro começou a marcar mais que o dobro do que realmente rodava. Por quê? 2 sacanagenzinhas. A primeira, adiantar as revisões, fazer você voltar logo na concessionária, porque, pô, deu a quilometragem, cada vez que você volta para fazer uma revisão, você paga, gasta dinheiro na loja, na concessionária Tesla. E segundo, justamente para acelerar o fim da garantia. Por quê? Porque acabou a garantia, se o seu carro der um defeito, a empresa não é mais obrigada a repor a peça de graça. Você tem que pagar. Grana, lucro, money. Pois é. E aí é o seguinte, não é um cidadão americano dizendo que a Tesla está fazendo isso, porque, sei lá, podia ser só o carro dele com defeito, né? Eu encontrei um fórum só com queixosos da mesma coisa, as pessoas dizendo a mesma coisa, que mediram, que rodaram o mesmo percurso com 2 carros diferentes e deu uma quilometragem assim, 40, 50, 60% do dobro, até mais que o dobro. Um monte de gente se queixando da mesma coisa, que quando começa a se aproximar do prazo final da garantia, da quilometragem final da garantia, assim, meses antes, a marcação de quilômetros aumenta bastante. Você roda 600 metros, o carro marca 1 quilômetro. Elon Musk, o braço direito do Donald Trump. O cara que, segundo muita gente, é quem de verdade manda nos Estados Unidos. Acusado de um golpinho baixo desse. Pensa bem, onde que os norte-americanos caíram? Onde que foi que eles amarraram o jegue deles? O que se avalia, andei lendo o artigo, o que se avalia é que não tem como os Estados Unidos entrarem nessa corrida agora e se igualar. A China tem fôlego para resistir a essa pressão que os Estados Unidos estão fazendo. A China tem um sistema político, para ser genérico, político-administrativo, que reduz a pressão que vem de fora para dentro do poder, né, no centro decisório. E, portanto, não parece que haja modo de os Estados Unidos ganharem essa guerra na qual Trump entrou. Para quem já foi infectado, não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque quem já foi contra o vírus tem mais anticorpos do que qualquer pessoa que tenha tomado qualquer vacina. Por que essa pressão por vacina? Será interesse comercial? Cedo ou mais tarde, vai ser comprovada que a ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, vitamina C, vitamina D, realmente não deixa aumentar a carga viral e cura da Covid-19. Os números virão mais tarde. Por enquanto aí, camuflado, a questão de suicídios, pessoas com depressão, doença, só se fala em Covid. Parece não. O número de óbitos com outras doenças tem diminuído bastante. Então tem uma coisa esquisita nesses números aí. Rapaz, estão fazendo uns testes aqui, depois eu vou colocar uns vídeos adiante,
mas é muita roupa, é cachecol, sobretudo, terno, camisa, depois ainda tem uma segunda pele aqui embaixo de tudo. Eu acho que o brasileiro não foi feito para esse frio aqui não, mas, né, brincadeiras à parte, espero que vocês que me acompanharam aqui tenham gostado do nosso trabalho aqui no CPEC. Isso aqui envolve anos e anos e anos de relação, de vinda aqui nos Estados Unidos, improvisar, melhorar o inglês também, né? Não se abater com as críticas, né? Senhor Caetano Veloso, que muitas das vezes vem em forma de humilhação, e dizer que o caminho do certo é sempre assim mesmo, é sempre mais tortuoso, é sempre mais difícil, mas é o único capaz de te levar ao sucesso e botar sua cabeça tranquila para dormir no travesseiro. Poucos dias aí depois do deputado bolsonarista mandar matar o Lula, um terrorista aí, olha o vídeo aqui atrás, tentou aí fechar o carro do Lula e o comboio aí presidencial, ele estava trafegando no acostamento, tentou fechar aí o carro do Lula, começou a fazer xingamentos, e aí a polícia não sabia se ele estava armado ou não, e ele foi detido aí para dar explicações, aí começou a fazer inúmeras ameaças ao Lula, então muito cuidado aí. Vamos lembrar que na semana passada, o mesmo deputado que encomendou a morte do Lula, ele votou um projeto de lei para que a segurança do Lula ande desarmada. Esse é o objetivo desses caras, que mais aí lobos solitários comecem a ameaçar o Lula, tentar fechar o carro dele na comitiva, e se a segurança do Lula andar desarmada, aí esses caras podem tentar matar o Lula e seus seguranças. Então, olho, viu? Isso tudo, obviamente, é a mando de deputados, que todos eles têm uma coincidência. Todos eles apoiam e são apoiados por Jair Messias Bolsonaro, aquele que tentou dar um golpe de Estado que envolvia, no dia do golpe, matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Nunca se esqueça disso, tá? É preciso prestar atenção a outros sinais, né? O Jamil já esgotou o tema em relação à China e, de fato, a partir da tarifação recíproca de 100%, qualquer taxação adicional é vista como uma piada, né? Porque, na prática, Estados Unidos e China bloquearam os seus respectivos mercados um para o outro, né? Agora, no instante em que a China está condicionando o diálogo com a Casa Branca ao fim desse que chama de bullying tarifário, por isso foi ao Conselho de Segurança da ONU, as atenções da alta finança americana se voltaram momentaneamente para os lábios de um outro personagem, não mais o Xi Jinping, mas está todo mundo prestando atenção agora ao Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele disse que as tarifas do Trump foram significativamente maiores do que o previsto, avaliou que as mudanças devem pressionar os preços e esfriar o crescimento econômico, mais ou menos o que todo mundo vinha dizendo, só que agora está nos lábios do presidente do Banco Central americano. E aí perguntou-se ao Jerome Powell se o Fed poderia intervir caso o mercado derretesse. E ele disse não. Essa resposta negativa ecoou um raciocínio de um velho antecessor do Powell na presidência do Banco Central, que é o Alan Greenspan. O Greenspan tinha o sugestivo apelido de agente funerário. Certa vez, ele se referindo aos bancos, disse que negócios quebram por má administração, por decisões erradas ou até por falta de sorte. No caso americano, o nome da ameaça é Donald Trump. E não foi por falta de sorte que o Trump virou presidente dos Estados Unidos. Foi por deliberação, decisão da elite americana e do eleitorado, da maioria do eleitorado. Bombando nas redes sociais chinesas esse vídeo aqui que mostra como a China parou de comprar soja e carne dos Estados Unidos e passou a comprar do Brasil. Saíram já mais de 40 navios cargueiros lotados do Brasil em direção à China. E os chineses estão muito orgulhosos de fazer mais parceria com o Brasil. Que é Brasil! Galera, eu sei que vocês falaram que a gente ia taxar todo mundo, mas eu achei que a gente estava falando de países com pessoas com quem a gente tenha negócios de repente, porque assim, me parece meio sem sentido taxar até uma ilha onde só tem pinguim, a menos que seja o pinguim do Batman ou o próprio Batman. Quer dizer, na ilha tem pinguins, focas e aves, para ser mais exato. Apesar que as aves é difícil saber se moram lá ou só estão de passagem, porque geralmente a gente não vê elas chegando em casa, né? Agora, taxar pinguim, ele faz compra onde? Na Shoppinguim? Na Ave Express?
E sim, pinguim é uma ave, apesar de não voar. Quer dizer, não voa sozinho, né? Se você botar num avião ou der LSD pra ele, quero ver se não voa. E quem é você pra questionar o currículo dos pinguins, Cláudio? Seu LinkedIn fala que você tem inglês avançado, mas você só sabe falar popcorn e ice cream, me ajuda aí. Mas aqui, vai taxar os pinguins em 10%? É a primeira vez que eu vejo falar de pinguim evangélico. Mas por que só 10%? Já que é pra fazer doideira e taxar pinguim, taxa em 300%, em 3.000%, ué. Sem falar que a gente tá dizendo pra todo mundo que as nossas taxações são tarifas recíprocas. Isso quer dizer que esses bichos estavam taxando a gente, né? Que esse pinguim acha que é? A gente taxa os pinguins e as pessoas taxam a gente de... Mas ok, eu sei que a gente vai fazer isso porque a ilha é um território da Austrália que a gente está taxando. Mas o que vocês acham que dá para produzir lá? Gelo? Ice? Raspadinha? Por que eu estaria falando de depilação, Cláudio? Alguém tira esse cara daqui? O senhor possui bens? E se possui, quais são os valores de avaliação? Não, eu tenho um pedaço de terra mesmo para trabalhar. Tá. Que é do Estado, nem título tenho. E qual a sua renda? Faixa de 3 salários mínimos. O senhor sabe quanto custa, em média, um curso de medicina? 11 mil, 10, 11 mil. Tem alguém da sua família que cursa medicina? Minha filha. Como o senhor paga esse curso sem renda? ProUni, do governo Lula.